Eu comecei a nossa conversa, vocês vão se lembrar, eu acho que foi no segundo sermão dessa série, eu abri o sermão dizendo a seguinte frase: a nossa conversa hoje não é sobre dinheiro. Vocês lembram disso? Se lembram, né? Pois hoje eu digo a seguinte frase: a nossa conversa hoje é sobre dinheiro. Então, que isso fique claro já desde o começo, para que a gente não tenha problemas de compreensão e de interpretação daquilo que nós vamos ser ministrados. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Quando a riqueza se torna vaidade nas nossas vidas? Quando a riqueza... Pode passar, Sabrina. Quando a riqueza se torna vaidade nas nossas vidas? Vocês já devem ter ouvido falar de um homem do século passado que talvez tenha sido um dos homens mais ricos e mais importantes do mundo. E dizem que ele era um homem que tinha praticamente os Estados Unidos da América em suas mãos. Nós estamos falando de John Rockefeller. Esse homem, ele era um dos homens mais ricos do mundo. Mas um dia uma pessoa perguntou para ele assim: quanto dinheiro seria o suficiente para o senhor? E ele respondeu aquela famosa frase dele: só um pouquinho mais. Os anos se passaram e talvez nem sei se ele conheceu essa mulher, mas uma mulher chamada Jessie O'Neill. Essa mulher, ela escreveu um livro, e esse livro, na tradução em português, significa o gueto de ouro, ou a psicologia da afluência. Essa mulher, ela escreveu profundos motivos que levam as pessoas a desejar tanto dinheiro. Esse livro não está disponível em português, mas é interessante porque ela usa a palavra afluência no sentido de querer sempre mais, essa busca incessante pelo dinheiro. E ela diz que essa busca, ela é profundamente emocional, psicológica e até mesmo espiritual. Qual é o detalhe aqui? Essa mulher, ela é neta de Rockefeller. Ela é neta por parte da mãe dele. E como neta dele, nascida num gueto de ouro, como chama o livro dela, nascida num lugar onde ela não precisou se esforçar muito, porque ela nasceu numa das famílias mais ricas dos Estados Unidos, essa mulher então começa a perceber na sua vivência, na sua casa, na sua família, vários problemas emocionais, psicológicos e espirituais. E eu queria falar deles para você bem rapidinho na nossa introdução. O primeiro que ela traz para nós, pode passar? A busca por segurança emocional e controle. É interessante porque ela observa que muitas pessoas associam o dinheiro à ideia de segurança contra o sofrimento. Isso está no nosso coração muitas vezes. Nós temos o sentimento de que quanto mais dinheiro nós tivermos, mais controle nós teremos das nossas vidas. O autor de Eclesiastes chama isso de vaidade. Olha que interessante. Em segundo lugar, ela diz que a busca por dinheiro dentro da casa dela, ela percebia que era uma validação de valor pessoal. E aqui eu trouxe uma citação dela, ela diz assim: na cultura afluente, a autoestima se torna indistinguível do patrimônio líquido. Ou seja, a minha autoestima, ela está ligada nas coisas que eu tenho, no quanto eu tenho. O carro que eu uso, a casa que eu moro, as marcas das roupas que eu uso, e nós sabemos disso. Muitas pessoas têm a sua identidade ligada ao seu patrimônio, ou às coisas que elas têm. Isso se torna também uma vaidade. Em terceiro lugar, ela diz que era fruto de um vazio existencial, ou de uma falta de propósito. Ela diz em um dos capítulos do livro que ela percebia muitos da sua família buscando dinheiro como uma forma de preencher um vazio interior. E quanto mais aquela pessoa tinha, mais ela gastava, mais ela buscava e não preenchia o seu interior, não dava sentido para a vida. A acumulação se tornou um vício ou uma anestesia para a dor da sua alma. Será que nós não conseguimos perceber nada disso no nosso coração? Será que nós não parecemos nada com essas características? Um ciclo cultural e pressão social. Essa é a quarta coisa. Ela dizia que as pessoas se tornavam insaciáveis numa corrida por status, prestígio e sucesso. As pessoas buscam a imagem do sucesso e não a realização. Em quinto lugar, um condicionamento familiar. Muitos crescem em ambientes onde o dinheiro é símbolo de amor, aprovação ou controle. Isso é verdade no nosso meio. Para muitas pessoas,
Ter dinheiro é símbolo de amor, de aprovação e até mesmo de controle. Tentam controlar as vidas dos filhos, tentam controlar todas as situações. E por fim, fuga de emoções não resolvidas. Jesse O'Neill, como terapeuta, mostra que o dinheiro pode servir como uma forma de evitar sofrimentos desconfortáveis, como culpa, tristeza, rejeição, vergonha ou medo. Ou seja, o consumo se torna uma forma de autorregulação emocional. Ao invés de eu enfrentar a culpa e resolver o problema, ao invés de eu enfrentar as minhas dores, a pessoa ela se torna compulsiva, seja em trabalhar, seja em adquirir, seja em gastar, e são fugas emocionais não resolvidas. Então eu gostaria que você refletisse um pouco e pensasse o quanto dessas coisas existem dentro de nós. Parece não haver esperança. Vamos olhar para o texto bíblico? Eclesiastes capítulo 5, o versículo 8. Eclesiastes capítulo 5, se você puder abrir a tua Bíblia, abra. Eclesiastes capítulo 5, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso. Porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem no mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias comeu o pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis que eu vi boa e bela coisa, é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com o que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Há um mal que vi debaixo do sol, que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso, ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grande mal. Curva a tua cabeça por um instante, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado a Deus, porque a tua palavra nos exorta, a tua palavra nos edifica, nos abençoa. Que apesar de mim, Pai, o Senhor possa nos abençoar. Fala com o teu povo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos? Semana passada nós falamos sobre a reverência do culto. Falamos um pouco da reverência na vida também, porque a nossa vida é um culto ao Senhor, como nós aprendemos semana passada. Mas é interessante que o pregador, o Correlê, ele fala do capítulo 5, do 1 ao 7, ele está falando sobre a reverência no culto, a reverência de uma vida diante de Deus. E no versículo 8 que nós lemos, que é a nossa mensagem de hoje, ele começa a falar da nossa relação com o dinheiro. É importante a gente se perguntar por que ele começa dizendo sobre a reverência diante de Deus e passa a falar da maneira como nós lidamos com o dinheiro. Ele passa da santidade do culto para a santidade no chão da vida. Eu queria conversar com vocês hoje sobre o olhar da sabedoria, ver com lucidez a justiça, a riqueza e o contentamento.
E a grande pergunta que a gente precisa tentar responder nessa noite é: quando a riqueza se torna vaidade? A riqueza não é pecado. Mas a pergunta é: quando essa riqueza se torna vaidade? E ela se torna vaidade, em primeiro lugar, quando o dinheiro se torna um Deus insaciável. Olha o que fala o versículo 10 que está projetado aí. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. Não é interessante ele falar isso para mim e para você? Não é interessante ele dizer assim: quem ama o dinheiro jamais poderá ficar satisfeito com o dinheiro. É muito parecido com aquela imagem de Ageu, é algo como um saquetel furado. Quanto mais tem, mais se quer, mais trabalha, mais busca e jamais sacia. Percebe que parece um ciclo? E ele continua dizendo também, quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Não, é que eu preciso fazer um pouco mais, porque eu preciso ganhar mais. Olha que interessante a sabedoria bíblica, irmãos. Escrita talvez há 700, 800 anos antes de Cristo. Olha que sabedoria que tem a palavra do Senhor para nós. Se você amar o dinheiro, você jamais se fartará de dinheiro. Se você amar a abundância, nunca ficará satisfeito com aquilo que você ganha. Daqui eu tiro uma primeira conclusão para nós. O amor ao dinheiro é uma fome que nunca se satisfaz. O amor ao dinheiro é uma fome que nunca se satisfaz. O apetite pelas coisas que o dinheiro pode comprar nunca será satisfeito. E é interessante porque, olhando para essa realidade, a única maneira de controlar esse impulso é o contentamento. Se contentar com aquilo que Deus tem providenciado nas nossas vidas. Amém? A doutrina do contentamento é uma das coisas mais importantes para nós. E uma das menos faladas, né? Talvez nós negligenciamos essa realidade. E olha que interessante, quando os nossos desejos, eles ultrapassam as nossas necessidades, de novo, quando eu desejo muito além das minhas necessidades, é melhor a gente sentar e sossegar um pouco. É melhor a gente olhar e ficar onde nós estamos. Porque essa ilusão nos levará para um desejo insaciável. Então, há um convite da graça do Senhor para nós aqui nessa noite. Em vez de você e eu sempre querermos mais, nós somos convidados a nos contentar com o que o Senhor tem nos dado. E a nossa satisfação, ela não está nas coisas que nós podemos alcançar, mas a nossa satisfação, ela precisa estar em Cristo. Como que dizia aquela música antiga? Satisfação. Olha só a idade se revelando. Não há nada melhor. Mas a nossa satisfação, ela foi sendo trocada. E isso mesmo dentro da igreja. Mesmo estando dentro da igreja. Então é interessante o conselho do pregador para nós. No versículo 12 que nós lemos, ele vai trazer algo parecido. Ele vai dizer, olha, a ansiedade do rico, ela é maior do que a do pobre. O acúmulo, muitas vezes, gera insônia. A fartura daqueles que amam o dinheiro não os deixa dormir em paz. Então, irmãos, o apetite pelas coisas que o dinheiro pode comprar nunca será satisfeito. A única maneira de controlar é se contentar com aquilo que Deus nos providencia. E eu farei 3 vezes essa pergunta, talvez 4. O quão satisfeito você está com o que Deus tem te dado? O quão satisfeito eu estou com o que Deus tem me dado? Mas em segundo lugar, quando a riqueza se torna vaidade, é quando a riqueza se torna um fardo sem legado. E está errado o slide. Versículo 13 diz assim: há um grave mal, vê se não está no próximo, por favor. Não está, pode voltar. Fica fumo mesmo. Quando a riqueza se torna, como que é o que o Júnior disse? Fica reaproveitando, né? Ctrl C, Ctrl V, olha o que dá. Tá vendo? A culpa é do Binho, o Binho aqui. Opa. Quando a riqueza se torna um fardo, sem legado. O versículo 13 está certo ali, ó. Há um grave mal que vive debaixo do sol. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo.
E se essas riquezas se perdem no mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. O pregador fala duas coisas importantes aqui. A primeira, ele diz assim: alguns trabalham muito, dizendo que é para deixar algo para os filhos. Olha que interessante. Mal sabem que o mais importante não é o dinheiro que eles podem acumular para os filhos, mas o tipo de vida que nós levamos diante dos olhos dos nossos filhos. Se os nossos filhos tiverem a percepção de que a nossa vida gira em torno do dinheiro, como será que eles serão no futuro? Se os nossos filhos nos verem amar ao dinheiro, como será que os nossos filhos serão no futuro? É uma pergunta que a gente precisa pensar, irmãos. Não adianta você ficar falando na cabeça do teu filho. O seu filho vai te imitar. O seu filho vai te imitar. Se o teu filho te ver amando a Deus, há uma grande probabilidade dele crescer amando a Deus. Há uma grande probabilidade dele crescer amando a Deus. Mas o que será que o nosso filho tem nos visto amar? Será que os nossos filhos têm visto a gente amar mais as coisas do que a ele? Será que o meu filho? E é interessante essa pergunta para nós. Não acho que eu estou falando isso para você, eu estou falando para mim primeiro. Será que o meu filho me vê amando mais hebraico do que ele? Será que o meu filho me vê amando mais os estudos, o seminário ou a própria igreja do que ele? Nós corremos esse risco, não corremos? De perder os nossos filhos no futuro, porque nós os negligenciamos no presente. E o que o pregador falou aqui para nós? Há um grave mal que eu vi debaixo do sol. Aqueles que trabalham muito para tentar ajuntar algo para os seus filhos. E é interessante, porque o teu filho vai te imitar em tudo. Isso aqui é fato. E aí vem uma outra pergunta que eu quero fazer para mim e para você. Isso me consola ou isso me preocupa? Você hoje, diante dessa realidade, dessa frase que eu estou te falando, o teu filho vai te imitar no futuro. Isso te consola ou isso te preocupa? A gente precisa meditar nisso. Eu estou falando filho, mas você pode pensar em qualquer outra esfera. Um discípulo, um amigo, alguém que você quer. Ah, mas eu chamo tanto ele para vir na igreja, ele não vem. Não vem mesmo. Porque talvez o convite que sai da minha boca não condiz com o meu relacionamento que eu tenho com essa pessoa. Mas tem uma segunda coisa, no versículo 15, que ele diz assim, e essa frase não é do Silvio Santos. Antes que você ache que é Silvio Santos, não é o Silvio Santos, apesar de parecer. Olha o que ele diz no versículo 15. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio. Do seu trabalho, nada poderá levar consigo. Se lembraram do louvor do Silvio Santos ou não? Mas tem uma outra referência também. 1 Timóteo 6,7. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. O texto que nós lemos na liturgia. E o Silvio Santos cantava aquele hino. Do mundo não se leva nada. Não conhece esse louvor? Vamos sorrir e cantar. Vocês não assistiam Silvio Santos, não, irmão? Miguezinha de vocês não assistia Silvio Santos, hein? O Silvio Santos cantava isso. Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir. Como que é? Vamos sorrir e cantar. É interessante. O reformador Martinho Lutero, comentando Eclesiastes, diz que Deus permite as riquezas para as pessoas confiarem nelas e lhes causarem ruínas. Pesado. Então, o pregador está dizendo para nós o seguinte: olha, toma cuidado, porque você não vai poder levar com você o dinheiro. Não adianta, não dá para levar. Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Então, não importa se eu ganho muito ou pouco dinheiro, o dia que meu coraçãozinho parar, eu não vou levar. O máximo que dará para fazer é comprar uma urna bem bonita para ser enterrado. Perceba que na morte, o rico e o pobre, não há diferença. A gente precisa refletir, irmãos. Desculpa.
Eu sei que é uma palavra dura. E por isso que é uma bênção para a igreja nós pregarmos em série. Porque nós não conseguimos fugir de assuntos pesados como esse. A gente precisa aprender a lidar com o dinheiro. Lutero termina esse trecho comentando, dizendo assim: assim como eu abandonarei as riquezas quando eu morrer, eu as abandonarei também enquanto eu estiver vivo. Então, é um convite para um tipo de vida diferente do que a gente vê lá fora. O mundo vive para conquistar, para construir. E nós? Nós não. Nós não. Mas o problema não é ter. O problema é que o que nós temos nos possuir. E isso aqui não é uma palavra apenas para gente rica. Porque o mundo está cheio de gente pobre que também tem o mesmo sentimento de possuir. Então não é o que tem, é o que nos tem. É a idolatria dessa segurança precisando ser quebrada. Eu trouxe uma citação para vocês do Philip Hayken. Ele diz assim: uma maneira de abandonar nossas riquezas é simplesmente contemplar o que temos e dizer a nós mesmos: aqui está algo que Deus me deu para me alegrar agora. Ou talvez para doar para o trabalho do reino. Mas eu preciso lembrar que jamais poderei levá-lo comigo quando eu morrer. Eu fiquei pensando sobre isso e uma palavra soou na minha mente. Eu acho que eu li ela em Santo Agostinho. Ele diz assim, parafraseando mais ou menos: se nós estamos a caminho da eternidade, nós deveríamos viajar com bem pouca bagagem. Com bem pouca bagagem. Deu para entender? Se a tua viagem, a tua jornada é a caminho da eternidade, viajemos com bem pouca bagagem. Para não termos perigo de tropeçar durante o caminho. Mas em terceiro lugar, e último lugar, essa ansiedade ela se torna algo que um ídolo para nós. Essa busca por riqueza se torna um ídolo para nós, porque muitas vezes nós não conseguimos desfrutar daquilo que nós temos. E aí, meus irmãos, o pregador coloca dois exemplos. O primeiro, ele coloca que existe um tipo de pessoa a quem Deus permitiu riquezas, mas Deus não permitiu que essas pessoas usufruam dessa riqueza. Vou repetir. Há um tipo de pessoa no mundo que Deus permite que ela alcance muito, mas ela não consegue desfrutar de tudo que ela alcançou. Mas ele também descreve um outro tipo de pessoa, a quem Deus deu o dom de desfrutar do que conseguiu com o seu trabalho. E é interessante isso. Olha o que fala o texto, o versículo 18. Eis que eu vi boa e bela coisa, é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. 19. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder, para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Depois do versículo 1 e 2, depois você pode ler, ele vai dizer o contrário. Eu acho que está projetado aí. O 1 e o 2. Olha o que ele diz, deixa eu ler. Há um mal que eu vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isso é vaidade e grande mal. Então, há um tipo de pessoa que pode conquistar muito, mas não recebe de Deus o desfrutar. E há um outro tipo de pessoa, a quem Deus concede, e é interessante que o Correlê usa a palavra dom. Desfrutar do fruto do nosso trabalho é dom de Deus. Então, irmãos, é a primeira vez, desde o capítulo 1, que nós vemos o pregador falar tantas vezes o nome de Deus num espaço tão curto. Talvez ele esteja querendo que nós enxergamos que, se nós quisermos gozar a vida, nós precisamos ter Deus no centro da nossa vida. Que não adianta ter muito. O que nós precisamos é ter Deus no centro. Sem Deus, a vida ela pode ser sem sentido.
Ela pode não, ela será sem sentido. E ela será miserável. Porque uma vida miserável não tem a ver com as nossas finanças, mas ela tem a ver aonde está o nosso coração. Deus, ele é o único que pode fazer do dinheiro uma grande bênção. Deus é o único que pode fazer uma pessoa, seja ela pobre, ou seja ela rica, ou seja ela que tenha, não quiser usar a palavra pobre, uma pessoa que tenha pouco dinheiro ou tenha muito dinheiro, Deus é o único que pode fazer ambas pessoas a viver o bem dele. É por isso que a palavra fala, a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. Então essa profunda, para mim é uma profunda descoberta. Ela nos ajuda a ter uma visão equilibrada de como nós nos relacionamos com as nossas coisas. Esse mundo criado por Deus é um mundo repleto de muitas ricas dádivas, mas o poder para desfrutá-las não está nelas, está em Deus. Quantas pessoas elas conseguem desfrutar das dádivas que Deus deu, conhecer lugares extraordinários, mas não conseguem gozar dessas coisas? Porque gozar da vida é dom de Deus. Não é fruto do nosso dinheiro. É fruto do dom de Deus para nós. É por isso que é sempre inútil engrandecer e adorar as dádivas no lugar do Criador. Tire as coisas do centro da tua vida. Coloque Deus no centro. E que Ele te dê o dom de você desfrutar de todas as outras coisas. O dinheiro pode comprar tudo que os nossos olhos veem, mas a satisfação da tua alma não está à venda. Não tem dinheiro que compre. Não tem, irmãos, porque ela é dada como dom de Deus. Se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos pensar em tantas coisas. Em Atos, a palavra conta a história de um homem que tentou comprar um dom. Não foi? Limas, o mágico, é isso? Sabe o que aconteceu com ele, né? Levou uma surra dos demônios. Não está à venda, irmão. Não está à venda. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Mas o dom de Deus derramado na nossa vida, por Ele estar no centro da nossa vida, nos fará desfrutar de grandes coisas, através da bênção de Deus sobre nós. E eu pergunto mais uma vez, o quão satisfeitos nós estamos com aquilo que Deus tem nos dado? Mateus 6:24. Abra comigo a tua Bíblia, ou está projetado. A palavra de Deus diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Quem disse essa frase? Jesus? Jesus? Jesus. Vamos ler de novo? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Jesus é maravilhoso, irmão. Ele vira e fala assim: vocês não podem servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Ou é um, ou é outro. Não são palavras minhas, são palavras do próprio Senhor Jesus. O nosso coração só tem um dono. E é interessante isso. Porque Jesus chama as riquezas de um Deus, não é? E o chama de... Qual é o nome dele? Como? Mamon. Então, olha que interessante aqui. O próprio Deus olha para a nossa condição existencial, com o pecado instaurado em nosso coração, completamente desorientado, marcado pelo pecado. Nós vemos inúmeras situações no mundo, irmãos, guerras, disputas, violência, tudo tendo o dinheiro e o poder no centro. Esse Deus encarna. E Ele vira para nós e diz assim: não dá para vocês servir a dois senhores. Ou vocês servem a mim, ou vocês servem a Mamon. Só que a palavra de Deus, ela é cheia de cheia de referência a esse servo do Senhor.
Isaías 53 diz que ele é o servo sofredor. Nele não havia nenhuma beleza. Não havia. Nele não havia nada que nós pudéssemos desejar dele. O Novo Testamento vai dizer que ele se fez pobre. O Evangelho nunca nos prometeu nada diferente disso, a não ser a sua presença conosco. Quem disse, te darei todos os reinos desse mundo se prostrar me adorar, não foi Jesus, foi Satanás. E quando Cristo então se esvazia da sua glória, e ele assume então a maldição do pecado, a maldição da lei, e ele vai para a cruz, ele se faz maldito, ele se faz miserável, para que a riqueza e as bênçãos de Deus seja derramada sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Efésios 1, versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu não estou pregando contra, eu só estou dizendo, é por meio de Cristo, é por meio de Cristo, que você gozará de todo o bem aqui dessa terra. Não é você correndo mais, não é você trabalhando mais, não é você deixando o seu marido, a sua esposa ou os seus filhos mais. Tenho falado isso semana após semana aqui. Para um pouco. Respira. Amém? Eu quero ler um poema com vocês para nós terminarmos. Esse poema de George Herbert, que morreu em 1633, chama The Pulley, ou Apolia. Ele diz assim, preste atenção. Quando Deus criou o homem, tendo um cálice de bênção ao seu lado, ou seja, Deus tinha um jarro, cheio de bênção para derramar no homem quando ele criou o homem. Vamos, disse ele, derramar sobre ele tudo o que pudermos. Que as riquezas do mundo, que se encontram dispersas, se concentrem em um único lugar. Assim, a força abriu o caminho. Depois, a beleza fluiu. Depois, a sabedoria, a honra, o prazer. Quando quase tudo estava esgotado, Deus fez uma pausa. Olha que interessante. Deus fez uma pausa. Deus já havia derramado sabedoria, inteligência, beleza. Deus fez uma pausa. Percebendo que, de todo o seu tesouro, apenas o descanso repousava no fundo, ou seja, no fundo do jarro. Deus deu tudo para você. Capacidade para você trabalhar, para você amar, para você ser inteligente, sabedoria, para você trabalhar muito, ajuntar dinheiro, fazer a tua empresa, ter sucesso. Deus te deu capacidade para tudo isso, e isso vem de Deus e pode ser bênção na tua vida. Mas olha o que o poema diz. Percebendo que de todo o seu tesouro, só ficou nas mãos dele o descanso. Pois se eu, disse Deus no caso, concedesse também essa joia do descanso à minha criatura, ele adoraria o que eu dei para ele, os dons, em vez de adorar a mim. E descansaria na natureza e não no Deus da natureza. Assim, ambos seriam perdedores. Deus não nos teria como adoradores, como os filhos, e nós teríamos coisas como Deus. E ele termina dizendo, no entanto, deixe-o ficar com o resto, mas que os guarde com inquietação e ressentimento. Deixe-o ser rico e cansado, para que pelo menos, se a bondade não o guiar, o cansaço possa levá-lo ao meu seio. Deu para entender? Deus deixa você correr atrás do dinheiro. Mas quando você estiver cansado, não se esqueça. Não se esqueça do que ele disse. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora você pode fazer de Deus alguém que te dá descanso quando você está muito cansado. Ou você pode fazer de Deus um pai que reorienta o teu coração, abençoa o teu trabalho e te dá o dom de desfrutar e de gozar do fruto do seu trabalho. Você escolhe. É você que escolhe. Para nós meditarmos e orarmos. O amor ao dinheiro é uma fome que nunca se satisfaz. Guarde isso. O amor ao dinheiro
é uma fome que nunca se satisfaz. Segundo, é dom de Deus que o homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. E eu faço votos que você coma, beba e goze de todo o bem do seu trabalho. Só não se esqueça de uma regra. Se fizer pudim no domingo, traga um pedacinho para o pecador. Mas coma, beba e traga um pedacinho do pudim. Eu estou feliz demais, irmãos. Eu ganhei 2 doces de abóbora hoje. 2 doces de abóbora. A irmã fez um doce de abóbora para mim. Sua irmã, né? Sua irmã. Hã? Eu orei e falei, você comendo a ver barriga. E a irmã Sônia também me fez doce de abóbora. Ó, irmã Sônia. Ó, vocês assistem Dorama, tá vendo como Deus revela? Você viu? Então, é dom de Deus que você coma. Mas se fizer um pudinzinho, lembra do pecador aqui. Terceiro lugar, a verdadeira prosperidade está em desfrutar com gratidão aquilo que Deus deu. Essa é a verdadeira felicidade e prosperidade. Não é em ter muito, mas é com gratidão você desfrutar do que Deus te deu. Amém? E por fim, o quão satisfeito você está com o que Deus tem te dado? O quão satisfeito você está? E eu termino com um conselho para o meu coração, e eu espero que seja a bênção para o teu. Busque a Deus, não como um meio. Preste atenção. Busque a Deus, não como um meio para obter aquilo que você deseja, mas como um próprio fim, um bem maior. Não queira Deus porque Ele pode te dar o que você quer, porque Ele pode. Mas queira Deus porque Ele é o bem maior. Só Ele pode te dar o dom de desfrutar daquilo que você tem. Amém? Curva a tua cabeça por um instante. Em nome de Jesus.